Bom dia, meu povo do primeiro, tudo bem? Galera, fala bom dia pra mim, vocês estão bem? Ótimo, também tô ótimo. Bora lá, hoje a nossa aula vai ser sobre ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são substâncias orgânicas, porque apresentam um átomo de carbono na sua estrutura. Os ácidos nucleicos, eles são responsáveis por armazenar as informações genéticas e transmitir essas informações genéticas para as próximas gerações, ou seja, todas as células vivas vão apresentar ácidos nucleicos, tudo bem? Então, basicamente, qual que é a função deles? Controlar as atividades celulares, porque eles contêm todas as informações genéticas do organismo, e pelo mecanismo de hereditariedade, de passar essas informações para as próximas gerações. Basicamente, existem dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que nós chamamos de ácido desoxirribonucleico, e nós temos o RNA, que nós chamamos de ácido ribonucleico. Tudo bem? Professora, qual que é a interação, qual que é a relação entre esse DNA e o RNA? O DNA, ele vai orientar a ação do RNA, e esse RNA vai determinar a produção de proteínas. Resumidamente, é assim, ó. O DNA, ele contém a informação genética, ele é a receita do bolo. Existe um RNA chamado RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele lê a informação contida no DNA. Depois que esse RNA mensageiro leu a informação do DNA, ele vai ser transportado por um RNA denominado RNA transportador. O RNA transportador pega a informação que o RNA mensageiro leu e leva para o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele se encontra numa organela denominada ribossomo. E esse RNA ribossomal ou ribossômico, ele vai ser responsável por sintetizar, por produzir proteínas. Ou seja, todas as proteínas do nosso corpo que são produzidas, de onde que vem a informação? As informações vêm de onde? Da minha molécula de DNA, tudo bem? Todo ácido nucleico, tanto o DNA como o RNA, vão ser formados pelo agrupamento de várias subunidades. Essas subunidades agrupadas, unidas, ligadas, que vão formar o DNA e o RNA, nós nomeamos de nucleotídeo. Então, os nucleotídeos é a unidade básica que formará o DNA e o RNA. Todo nucleotídeo ele vai ser formado por três estruturas. Ele vai ter um grupo fosfato, uma pentose. Pentose é um monossacarídeo, é um açúcar com 5 carbonos com função estrutural, porque ele vai participar da estrutura da molécula de nucleotídeos, beleza? E por último, no nucleotídeo eu vou ter bases nitrogenadas. Olha aqui a representação de um nucleotídeo. Aqui eu tenho um grupo fosfato, aqui eu tenho o meu açúcar, a pentose, com 5 carbonos, e aqui eu vou ter as bases nitrogenadas, tudo bem? Galera, presta atenção, o carbono 1 do meu açúcar sempre estará ligado à base nitrogenada. Então, qual que é o carbono que está ligado à base nitrogenada? Não é esse daqui? Então, esse daqui eu determino que é o carbono 1 da minha pentose. E aí fica fácil para a gente descobrir os outros. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem? Beleza. Professora, mas a senhora falou das bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, que também faz parte, que constitui os nucleotídeos, ela pode ser de dois grupos. Eu tenho as bases nitrogenadas púricas e eu tenho as bases nitrogenadas pirimídicas. As bases nitrogenadas púricas são duas. Adenina, que sempre vai ser representada pela letra A, e guanina, que sempre vai ser representado pela letra G, beleza? Já as bases nitrogenadas pirimídicas são três. Eu tenho citosina, que sempre será representado pela letra C, eu tenho timina, que sempre vai ser representada pela letra T, e eu tenho a uracila, que sempre será representada pela letra U. Tudo bem? Ok. Respira. Professora, quais são as diferenças? Como que eu consigo diferenciar um ácido nucleico do tipo DNA e um ácido nucleico do tipo RNA? Olha aqui as diferenças. O DNA vai ser uma molécula formada por uma dupla fita, ou seja, toda molécula de DNA ela sempre vai ter duas fitas. Com certeza vocês já viram essa imagem aqui, ó.
Isso aqui é uma representação das fitas de DNA, da molécula de DNA. Então a gente fala que a fita de DNA, ela sempre vai ter uma fita mãe e ela sempre vai ter uma fita o quê? Filha, beleza? Porque a molécula de DNA apresenta dupla fita. E quais são as bases nitrogenadas que eu encontro na molécula de DNA? Eu encontro adenina, timina, guanina e citosina. Lembrando que a adenina sempre se liga com timina, com duas pontes de hidrogênio, beleza? E guanina sempre vai se ligar a citosina, com 3 pontes de hidrogênio. Então presta atenção, se aqui na minha fita mãe eu tenho adenina, qual vai ser a base nitrogenada que eu vou ter na fita filha? Timina. Quantas pontes de hidrogênio que ligam essas duas bases nitrogenadas? 2 pontes de hidrogênio. Se na fita mãe eu tenho guanina, lá, o Tiago já sacou, o príncipe já respondeu. Na fita filha eu vou ter o quê? Citosina. Quantas bases nitrogenadas, meu príncipe? 3 bases nitrogenadas. Se aqui eu tenho timina na fita mãe, qual que é a base nitrogenada que eu vou ter na fita filha? Adenina. Quantas fontes de hidrogênio que ligam elas? 2 pontes. Faz agora aqui comigo, ó. Se aqui na fita mãe eu tenho timina, qual que é a base nitrogenada que eu tenho que ter na fita filha? Timina se liga com adenina. Com quantas pontes de hidrogênio? 2. Se aqui na fita mãe eu tenho guanina, guanina se liga com citosina. Com quantas pontes de hidrogênio? 3. Então aqui eu tenho citosina. Se aqui eu tenho citosina, citosina só se liga com guanina. Quantas fontes de hidrogênio? 3. Então se aqui eu tenho citosina, a outra base nitrogenada vai ser guanina. Tudo bem? Respira. Calma. Agora vamos ver as características do RNA. O RNA sempre vai ser uma molécula de fita simples, formada por apenas uma fita. E quais são as bases nitrogenadas? No RNA, na molécula de RNA, nós não vamos ter a base nitrogenada timina. No lugar da timina, entra a base nitrogenada uracila, beleza? Então, na molécula de RNA, a adenina se liga com uracila, com 2 pontes de hidrogênio. E guanina se liga à citosina com 3 pontes de hidrogênio. Aí você me pergunta, uai professora, mas como que vai ter essas ligações se é fita simples? Calma, cena dos próximos capítulos. Aula que vem a gente vai estudar processo de transcrição. E aí a gente vai ver que essas ligações vão se dar entre uma fita de RNA e uma das fitas da molécula de DNA. Mais cena dos próximos capítulos. Tudo bem? Meninos, dúvidas? Questionamentos? Me chama lá no grupo do WhatsApp que eu estou à disposição para ajudar vocês, tudo bem? Tudo de bom, espero que todos estejam bem e estudando, tudo bem? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Fala tchau pra mim! Não ouvi, fala tchau! Tchau!